Nos casos de urgência e emergência, o reembolso é garantido por lei, né? Então, assim, claro que a operadora vai ter, se ela negou, vai ter que ser avaliado por que ela negou. Ela tem direito ao atendimento, o plano não pode negar. E aí, é isso que você falou, vai assinar nota promissória, o que apresentar ali, né? Até às vezes vai pagar mesmo, vai fazer o pagamento, vai se comprometer, vai dar cheques, assinar os contratos, tal, depois vem a cobrança. De muita celeridade, de muita rapidez na liberação deste medicamento, na liberação daquele procedimento, na liberação de uma internação de UTI. Eu gostaria que você abordasse, então, essa questão do direito do paciente, né? Quando acontecer algum imprevisto, qual que é o caminho que ele tem? Olha, ele tem alguns caminhos. Infelizmente, assim, a gente acaba contando em alguns casos uma certa morosidade até do próprio judiciário, conseguir dar vazão aí a todas as questões que chegam, né? Mas vou citar até um exemplo que aconteceu há uns 15 dias atrás, né? Pelo nosso trabalho aqui. Enfim, um médico que está com uma doença grave, ele está com câncer no cérebro, enfim, aquilo está avançando, e ele precisa de um medicamento rápido para começar esse tratamento, né? E o plano de saúde negou, simplesmente negou. Então a gente teve que correr, entrar com uma ação judicial quase que de forma imediata, quer dizer, no mesmo dia que isso chega, tem que entrar com a ação, tem que ir lá, conversar com o juiz, despachar, que a gente chama, né? Fazer o despacho, e aí o juiz deu a liminar para que o plano de saúde passasse a fornecer. Então, são situações assim que acontecem no dia a dia. Então, quando o paciente passa por uma situação de urgência, emergência, e tem algum problema sério, tem alguma dificuldade, né, em que o plano de saúde libere esse atendimento, ele tem que se socorrer, tem que tentar falar rápido, pedir para um familiar, entrar em contato com um advogado que seja especializado na área, para que possa auxiliar ele nesse encaminhamento. Porque todas as medidas que a gente tem, elas não são tão rápidas. Ele vai abrir uma reclamação na ANS. Tudo bem, o plano de saúde pode até ser punido, a ANS aplica multas, mas aí já foi, né? Aí já perdeu o momento, né? Então, a gente tem que acaba estar muito atento. Agora, doutor Oswaldo, em cima dessa situação que eu fiz a pergunta, o que eu imagino que acontece, até porque já aconteceu comigo também. Eu vou lá e pago. Eu vou lá, faço um depósito, eu vou lá, que eles chamam, né, um cheque calção lá, eu dou alguma garantia, assina toda aquela documentação lá, né? E é nessa parte que eu gostaria de aprofundar o assunto contigo aqui agora. Então, lógico, apareceu uma necessidade, você deixa um cheque, você assina tudo ali para salvar a vida de uma pessoa importante, uma pessoa querida ali na sua família, né? É um caminho mais rápido que a gente observa ali, porque até achar advogado, até achar o juiz, tudo aí, de repente, a pessoa já faleceu. Eu gostaria de entender qual é o direito do paciente nesse momento, né? Porque existe a confiança médico-paciente, então o médico ali começa a atender, ele deixou ali uma garantia de depósito, e depois, às vezes, é o que você acabou de falar, a empresa do plano de saúde nega. Então, qual o direito em relação a esse reembolso? Como é que funciona esse processo? Legal, vamos lá. Nos casos de urgência e emergência, o reembolso é garantido por lei, né? Então, assim, claro que a operadora vai ter, se ela negou, vai ter que ser avaliado por que ela negou, qual foi a razão, se foi uma negativa abusiva ou não, né? Às vezes, não é o caso de urgência e emergência, mas às vezes a pessoa está numa carência contratual para algum procedimento, tal, a operadora vai alegar a carência e pronto. Nos casos de urgência e emergência, nem carência, 24 horas já tem que ser atendido. Então, existe aí o sistema de reembolso. O reembolso, ele funciona de duas formas, digamos assim. Nesses casos de urgência e emergência, em que houve uma negativa, em que houve... Isso não importa muito a categoria do plano que a pessoa tem. Ela tem direito ao atendimento, o plano não pode negar. E aí, é isso que você falou, vai assinar nota promissória, o que apresentar ali, né? Até às vezes vai pagar mesmo, vai fazer o pagamento, vai se comprometer, vai dar cheques, assinar os contratos, tal, depois vem a cobrança. Então, nesses casos, em regra,
Se é uma negativa abusiva, a pessoa vai ter direito ao reembolso. Agora, tem uma outra modalidade de plano que é chamado de livre escolha, que é um plano que está na lei também. E muita gente tem. Às vezes nem sabe que tem, mas tem. É bom olhar o contratinho do plano, entrar no portal da operadora, ver exatamente como é que é, ou falar com o corretor que fez a venda desse plano, né? É um contrato que chama de livre escolha. Livre escolha, eu não tenho aquela rede rígida, obrigatória, eu só posso ir naqueles médicos. Esse é o plano comum, digamos assim. Então, eu tenho aqueles médicos que são cadastrados do plano, eu só posso ir naqueles. O livre escolha, não. O que o plano faz? Ele referencia, ele tem uma rede referenciada. Olha, esses médicos atendem pelo plano. Mas se você não quiser ir nesse atendimento, você pode ir em um outro e você tem direito ao reembolso. É um reembolso limitado pelo contrato do beneficiário, pelo contrato do paciente. Então, a gente vai ver que tem várias categorias de livre escolha. Então, tem plano que cobre reembolso de consultas até R$150. Tem plano que cobre 200, 300, 400, 500 reais. E, claro, a pessoa paga mais por isso. Então, esse livre escolha é um plano que hoje tem crescido muito a sua utilização. As pessoas que têm essa modalidade acabam dando preferência porque elas conseguem ficar com o médico da sua confiança, conseguem estabelecer uma boa relação com o seu médico, conseguem manter um tratamento de saúde com o mesmo profissional. Essas coisas são importantes quando a gente fala de tratamento, quando a gente fala de saúde. Porque uma das reclamações que a gente tem, que é relativamente comum no que se refere, né, aos planos, é justamente a troca dos prestadores. Então, hoje eu estou fazendo um tratamento com esse médico e aí o plano não descredenciou, não é mais. Ou o próprio médico, às vezes, não quer mais, se descredencia do plano. Aí o paciente tem que procurar um outro profissional, começar um novo tratamento, tentar buscar as informações com aquele médico anterior, levar para o médico atual. Não é simples, né? Essa troca, às vezes. Quando você pega áreas sensíveis, só para citar aqui, por exemplo, psiquiatria, é complicado você fazer essa troca de profissional. Então, com o livre escolha, a pessoa permanece indo no profissional que ela ia, e alguns desses profissionais, eles fazem o quê? Inclusive, algumas dessas clínicas, por exemplo, elas dão um desconto para a pessoa, para que ela possa continuar sendo atendida pelo profissional da sua... Então, você pega um médico que cobra R$300 a consulta, mas o plano só reembolsa 200. Então, o que ele faz? Ele dá um desconto para esse paciente. E ele recebe como particular e o paciente recebe os R$200 da sua operadora. Então, esse modo livre escolha, ele é mais caro, as pessoas pagam mais por ele, né? Ele tem se mostrado como uma forma interessante. Só que as operadoras agora estão começando a questionar alguns tratamentos, estão começando a questionar alguns reembolsos que são feitos, né? O que a gente pode dizer assim é que hoje no mercado, o que está acontecendo? O que surgiu? E acho que as pessoas já devem até ter visto isso nas redes sociais, algumas clínicas anunciando. Algumas clínicas estão fazendo o que a gente, ou comercialmente, se chamou de reembolso assistido, reembolso auxiliado. Então, você vai numa clínica, você vai fazer um tratamento, você vai fazer os seus exames, tudo isso você faz como particular, mas você tem direito ao reembolso. Só que não é fácil para o cidadão médio, como nós, entrar naqueles sistemas e pedir os reembolsos. A consulta é fácil, porque você pega ali a notinha fiscal da consulta e tal. Quando vem exames complementares, as operadoras pedem uma série de documentos, relatórios médicos para poder fazer o reembolso. Então, as clínicas têm feito esse trabalho de auxiliar o seu paciente na realização desse reembolso. Então, você vai, faz o tratamento particular, passa em consulta, faz os exames. Em algumas clínicas já tem até estrutura de laboratório, que você colhe lá mesmo, para o paciente não ter que ficar indo em outro laboratório. Então, é toda uma estrutura montada para atender bem o paciente. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado.
Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.